Oi, Eliana, tudo bem? Bom dia, Jones, tudo E aí, bom? Eliana, tudo bem? Tenho acompanhado bastante suas posições e concordo com muitas delas, embora concorde é, com conteúdo e discorde naturalmente de algumas qualificações, mas tenho acompanhado, tenho curtido e tenho concordado com críticas que são importantes, são necessárias. Perfeito. Eliana, o recadinho que eu queria deixar para você é o seguinte: veja só. Recentemente eu tive uma conversa com o deputado Tarcísio, né? Uma live, e depois conversa no privado. Eu falando com o Tarcísio que a gente precisa intervir, criar uma pressão política interna sobre o papel do BNDES. O BNDES, sobre a presença do mercadante, inclusive, Mauro, continua no papel que o governo Temer e o governo Bolsonaro colocou ele, de ser uma agência de estudos para fomento de privatização. Então, em Pernambuco, a governadora Raquel Lira quer privatizar a Compesa, que é a nossa empresa de água e esgotos, e pagou 17 milhões ao BNDES para fazer um estudo sobre a viabilização da privatização. No estudo do BNDES, que até onde me consta não está totalmente público ainda, o BNDES recomenda a privatização quase que total dos serviços. E aí não tem privatização total, porque, claro, né, o abastecimento de água e o saneamento básico em cidades do interior, em cidades menores, não é lucrativo. Então, assim, privatiza a joia da coroa, a região metropolitana de densidade populacional. Opa, E aí... Oi, cortou? pronto, já voltou. E deixa uma parte dos serviços ainda público. Na minha humilde opinião, eu acho que a gente precisa fazer uma pressão muito maior. Primeiro, para acabar, Liana, com esse papel do BNDES está sendo agência de estudo de privatização. Isso não é papel do BNDES. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, o papel do BNDES não deve ser viabilizar a privatização da Compesa. Deve ser pensar um plano de reestruturação e melhora da Compesa com financiamento público do BNDES para manter um serviço público mais eficiente, porque em Pernambuco, 1 a cada 5 pernambucanos não tem acesso à água potável. Então, assim, leve aí ao presidente Lula, a presidente Gleisi Hoffmann, a burocracia aí do PT, que esse negócio do BNDES, esse negócio do BNDES ser usado para uma agência para estimular a privatização da Compesa, não cabe, não. Liana. Certíssimo, Jones. Está corretíssimo. O caso da Compesa aqui, Mauro, só porque, como o programa é nacional, mas todo mundo entende que a gente está falando de uma empresa pública de distribuição de água. O Marco Legal de Saneamento Básico foi votado em 2021, salvo engano, ou 2021. Foi, para mim, Jones, um momento assim de muita revolta e indignação, porque, inclusive, parlamentares do nosso campo não tinham compreendido a gravidade da pauta da privatização da água e do saneamento básico. E existe um caso, talvez você conheça, que para mim é um caso paradigmático. Quando eu era professora da pós-graduação era coordenadora da pós-graduação em Direito Ambiental, eu passava para todos os estudantes da pós o estudo desse caso, que é o caso da Bolívia. O nome, inclusive, é um nome bastante conhecido, que é El Agua es Nuestra Carajo. Esse é o nome do movimento social. Eu recomendo que todo mundo busque se informar sobre esse movimento da Bolívia. Mauro e Ana e Comunidade Fórum, era tão grave, Mauro, que a coleta da água da chuva era criminalizada. A Nestlé detinha os direitos. E as pessoas tinham que escolher entre pagar comida e beber água, comprar remédio e beber água. E foi uma coisa assim, as pessoas entraram numa situação... Eu estou buscando equivalente de famélico, né? Uma situação tão grave de falta de acesso à água, de sede, que nem a Nestlé e o governo da Bolívia conseguiram segurar
a revolta popular, morreu muita gente na rua lutando pelo acesso à água. Então, esse tema é um tema de uma dimensão que a gente não conseguiu ainda imaginar, porque a gente não consegue imaginar a falta de água. Mas falta de água é uma coisa que acontece, e com o racismo ambiental, a gente tem bairros, Johnny sabe, o Rosarinho tem água todos os dias, e em Casa Amarela, no bairro ao lado, ou seja, sem nenhuma justificação geográfica que possa explicar, eu tenho água uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez a cada 15 dias. E aí a privatização, todo mundo sabe, só vai agravar esse quadro e encarecer. Então, Jones, BNDES ser usado para estudo de privatização, a sua crítica está corretíssima. Tinha que ser exatamente o oposto. Como é que a gente vai usar uma empresa pública para superar o racismo ambiental? Porque nós temos empresas públicas que hoje distribuem água, e isso acontece em Pernambuco, acontece em São Paulo, acontece no Rio de Janeiro, acontece em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, na Paraíba, etc. Como é que uma empresa pública vai distribuir água sem passar pelo critério do racismo ambiental, que hoje é o que acontece em quase todos os lugares? Então, endosso totalmente, endosso a crítica ao golpe. Fizemos na Câmara Municipal, na segunda-feira, um ato em homenagem a Messia Albuquerque, que foi advogada de cerca de 700 presos políticos, sendo o primeiro deles Gregório Bezerra, porque ela assistiu à tortura de Gregório Bezerra lá na Praça de Casa Forte, e fizemos um grande ato exigindo o retorno da Comissão da Memória e da Verdade, a reinstalação. E é importante dizer que o governo teve uma posição e o PT teve outra, porque Gleisi Hoffmann se posicionou a favor das manifestações, a bancada federal do PT na Câmara se posicionou a favor das manifestações, o nosso mandato, que eu fiz questão de dizer, do PT, se posicionou a favor das manifestações pela memória. Então, a gente não é um endosso integral, e a gente sabe que é uma diferença grande, Mauro, já conversamos muitas vezes aqui, né, Mauro, sobre isso, sobre um governo que é composto pelo PT, mas que é composto pela União Brasil, que é composto por outros partidos que endossaram o bolsonarismo, porque nós, Jones, não conseguimos eleger, juntando todos os partidos de centro, esquerda e esquerda, nós não conseguimos eleger 30% da bancada federal. É uma vergonha. Jones Manuel, vou te dispensar alegremente, é sempre bom ter você aqui, você é uma figura muito interessante, essa maneira como você aborda. E eu gosto do seu astral, Jones. Gosto muito do seu astral. Obrigado, Mauro. Muito legal, assim, muito interessante. Um abraço, Mauro. Um abraço, Ana. Um abraço, Liana. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Jones. Até a próxima. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. A gente está com o tempo super exprimido. Inclusive, talvez eu saia antes, viu, Liana? Porque eu estou com o Fórum Global também na sequência. Mas eu queria te deixar uma pergunta aqui sobre isso aqui. Elon Musk se une a bolsonaristas contra Alexandre de Moraes. O que foi esse vazamento de e-mails aí do Twitter, né? Sobre, supostamente, segundo eles, a justiça brasileira constrange a democracia brasileira. A justiça está atuando contra a democracia brasileira. Como é que você vê isso? Com muita preocupação. Lembrando, eu vou fazer uma análise jurídica, depois, ao final, eu queria ter o direito, como lulista, de fazer a minha defesa, viu? Como lulista, depois, no fim. Eu vejo com muita preocupação, Ana. Nós temos hoje, desde 2021, nós temos uma lei dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, que estabeleceu os artigos 359-I a 359-R. E semana passada, eu acho, ou retrasada,
eu apresentei uma notícia-crime contra a Carla Zambelli por atentado à soberania. Eu estou levantando a tese de que o pedido de impeachment do presidente Lula foi firmado em conluio com o Estado de Israel. Então, eu estou pedindo para que o Procurador-Geral da República avalie se ela cometeu o crime previsto no artigo 359-I, que é o de atentado à soberania. Expressar opinião crítica contra o governo é parte da democracia. Isso é fundamental. Então, se a liberdade de imprensa estiver sendo usada para críticas políticas, isso está dentro da normalidade. Meu medo é que isso passe a fazer parte de um movimento golpista maior. A gente está vendo o Bolsonaro se reunindo pela segunda vez, agora no Rio de Janeiro. Ele não é candidato, porque ele está inelegível. E me preocupa a junção de uma série de peças que pode ter por finalidade justamente a derrubada do governo. Desse governo que, entre inúmeras críticas que nós do campo da esquerda possamos fazer, é um governo que a gente defende com unhas e dentes. Acho até que a gente deveria defender mais. Não sem deixar de criticar, mas acho que a gente deveria defender mais, porque o chamamento para esses atos golpistas ele está sendo atendido. É claro que ele está sendo atendido, e aí a inteligência emocional de Bolsonaro é uma coisa extraordinária. A inteligência estratégica, emocional não tem nenhuma. A inteligência estratégica de Bolsonaro é uma coisa impressionante, a da equipe de Bolsonaro, porque todos os pré-candidatos a vereador e a prefeito de todas as cidades do Brasil que são alinhados a Bolsonaro estão indo para esses atos como uma parte da sua pré-campanha. Então, se você olhar para aquele ato, 80% é pré-candidato. São milhares de pessoas que são pré-candidatas a vereador, a prefeito, em milhares de municípios brasileiros. E por isso ele proíbe que os atos sejam dispersados. Ele obriga que os atos sejam unificados em uma só cidade com ele, porque as pessoas vão para fazer fotos e ganhar o voto bolsonarista, fotos e vídeos. Mas em relação ao Elon Musk fazer uma crítica, eu vou considerar que a gente ainda está no campo da crítica, mas vou defender também que a gente tem que fazer uma avaliação do conjunto de atos que está programado. Então, agora, Helena, parece-me que essa coisa do Musk tem um aspecto... Bom, dois, né? Primeiro é o seguinte, essa ação que ele acabou de fazer é para nós um aperitivo do que vem pela frente com o governo Trump, né? Em primeiro lugar. Segundo, ela integra uma estratégia da extrema-direita brasileira e mundial de dizer que o Brasil é uma ditadura, né? Que no Brasil não tem democracia, que no Brasil tem censura, né? Então, desse ponto de vista, é muito grave, né, Helena? Muito, muito grave. Então, é muito grave, mas eu digo, ele é grave em especial quando a gente olha para o conjunto. A gente não pode olhar para a declaração do Elon Musk isoladamente. Porque se essa declaração integrar um conjunto de atos preparatórios para um golpe de Estado, então não é uma simples crítica política. Se a gente olhar para a declaração, apenas a declaração, você vai dizer, não, isso aqui é uma crítica. Mas, na minha opinião, a gente tem que observar como essa crítica se encaixa em meio a outros atos e se essa crítica não vai ser utilizada para fomentar um discurso golpista que está muito forte. Uhum. Então, Helena,
A Ana vai seguir para o Fórum Global, né, Ana? O tema hoje... Olha, hoje a gente vai falar, inclusive vai estar com a gente o Tenório, o Said Tenório, a gente vai falar sobre o dia de Al-Quds, que é na última sexta-feira do Ramadã, hoje é a última sexta-feira do Ramadã, Ramadã termina no dia 10. Vamos continuar falando sobre Israel e como até Biden está abandonando o Bibi Netanyahu. Legal, valeu. Até segunda, querido. Até segunda, não. Até hoje à noite vai ter um encontro dos brasilenses, das brasilenses, eu que vou estar metido lá, da Fórum aqui em Brasília hoje à noite, a gente se vê lá. Tá bom, até mais tarde. Liana, abraço grande, desculpa sair assim, mas depois eu sigo aqui vendo as suas Ana. Colaborações. Beijo, tchau. Liana, o Lula teve aí ontem, e uma das questões, enfim, queria que você tivesse um comentário sobre a passagem dele, mas especialmente sobre a questão política, né? Ele teve com o João Campos, né? O pessoal chama aí de menino prefeito, né? Em Recife, e a conversa para, de fato, ver se sai uma aliança PSB-PT. Aparentemente, ele vem resistindo, não sei se é verdade, né? O que você tem de notícia aí em relação à passagem do Lula, especificamente em relação ao tema da prefeitura? Bom, a primeira coisa que eu tenho para dizer é que eu fico impressionada como é que o Lula consegue cumprir uma agenda tão extensa. Chocante. E é impressionante. Ontem à noite ele estava bastante cansado, viu? Mas também ele teve 4 agendas muito importantes, fora outras reuniões. Ele se reuniu com a CONTAG, né, que é a CONTAG que organiza a Marcha das Margaridas, né? Se reuniu com a CONTAG aqui em Pernambuco, com Aristides. Ele foi a Caruaru, Arco Verde, Goiânia, e terminou a noite no Teatro Dona Lindu, em Recife, né, um teatro que tem o Parque Dona Lindu, que tem o nome da mãe do presidente, o prefeito João Paulo, que fez esse parque. A questão de João e de Raquel também acompanhou o Lula, acho que Raquel acompanhou o Lula na agenda toda. Acho que a questão da vice, eu acho que já está definida e vai ser do PT. Eu acho que a dúvida é quem. Eu acho que a dúvida é quem será o vice-prefeito. Porque Lula já definiu que a gente vai apoiar João Campos. Isso já está definido, a gente não vai ter candidatura própria, a gente vai apoiar João Campos. E eu acho que também não há margem para o PSB não ter o PT na vice. Acho que isso ele pode não querer, porque se ele for candidato a governador em 2026, como é a especulação, o PT assume a prefeitura. Mas eu acho que essa situação está definida, acho que a vice vai ser do PT, e a discussão agora, que é uma discussão interna, é quem vai ser esse nome do PT. Mas eu queria chamar a atenção, Mauro, para as coisas extraordinárias que Lula veio lançar ontem aqui. E uma delas foi o lançamento de um novo parque industrial na Hemobras, que foi uma criação também do governo do PT, quando Humberto Costa era ministro da Saúde, e trabalhando com a ideia inegociável de que o sangue não pode ser privatizado, até porque se o sangue for privatizado, ele passa a fomentar um mercado privado extremamente perigoso, porque a gente está falando de sangue. Imagina você transformar sangue em mercadoria. Imaginem, eu não vou falar, mas que a gente sabe que é perigoso. Então, houve esse deslumbre lá atrás, e agora a Hemobras vai ter uma indústria farmacêutica para criar hemoderivados para tratamento de hemofílicos. E aí Lula fez um discurso resgatando o Enfio, que era hemofílico, e o Betinho também, que era hemofílico também. Então, foi muito, muito impressionante isso. A gente está distribuindo medicação gratuita, uma medicação que seria caríssima. E terminou a noite num ato também de uma importância gigante, que foi o
a assinatura, ele, na verdade, ele fez a assinatura em todos os lugares onde ele esteve. A assinatura da sanção da lei que instituiu o Sistema Nacional de Cultura. E o discurso dele foi muito bom, dizendo que a cultura, além de corresponder a 3% do PIB brasileiro, além de gerar muito emprego e renda, além de ser patrimônio imaterial, né, um patrimônio que reverbera a identidade do povo brasileiro, ela não pode ficar à mercê dos quereres e desquereres do governo, né, Mauro? Então, para a gente que defende a cultura, é uma das minhas pautas, a cultura popular, foi fundamental. Agora, o Sistema Nacional de Cultura é política de Estado. Uhum. Então, pode vir um Bolsonaro da vida para simplesmente acabar com o Ministério da Cultura. Isso acabou. Isso foi muito uma vitória que a gente ainda não está conseguindo dimensionar, porque às vezes a gente tem muita dificuldade de compreender a magnitude da cultura, inclusive do ponto de vista econômico, para o Brasil. Então, foi uma agenda maravilhosa. Ele está aí ainda, né? Ainda tem mais uma cerimônia agora cedo. Está aqui ainda. Está aqui ainda. E eu entreguei o livro do nosso amigo Marcelo Barros para ele de presente. Legal, monge Marcelo Barros. Grande figura. Do monge Marcelo Barros. Não deixe cair a profecia. Entreguei para ele ontem. Legal. Obrigado, Liana. Boa sexta, bom fim de semana para você. Obrigado demais. Valeu. Beijo grande, querido. Beijão.